Você acredita em milagres? Ou já presenciou um milagre na vida de alguém ou em sua própria vida? Hoje meditaremos sobre a onipotência divina que é capaz de tudo realizar. Nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso Jesus ensinou aos seus discípulos em Lucas 18:27 que o que é impossível aos homens é possível a Deus. E o profeta Jeremias exclamou com veemência: Ah, Senhor, fostes vós que fizestes o céu e a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Vejamos o exemplo de um grande santo, São Bento de Núrcia, cuja memória a Santa Igreja celebra dia 11 de julho. Por sua fé e profunda vida interior, ele foi uma prova viva de que Deus faz milagres, sim. São Bento, que era irmã de Santa Escolástica, nasceu em Núrcia em torno do ano de 480. Viveu num período conturbado, pois as invasões bárbaras haviam derrubado o Império Romano Ocidental, fazendo com que a Igreja Católica vivesse momentos difíceis. A fé cristã se desenvolvia no meio de uma sociedade pagã, mas a Igreja, sempre guiada pelo Espírito Santo, seguia trabalhando com os olhos na eternidade em prol da salvação das almas. Foi nesse contexto que a regra proposta por São Bento tornou-se um dos meios essenciais para a organização, defesa e proteção da Igreja e de toda a civilização ocidental após o caos gerado pelas invasões. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam as regras de São Bento. A Europa tornou-se então um canteiro de mosteiros graças à ação civilizatória, cultural e principalmente espiritual dos mosteiros beneditinos. Por este motivo, o Papa Paulo VI, em 1964, proclamou São Bento como o pai da Europa. Dos mosteiros beneditinos saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica, sendo 23 papas, além de milhares de bispos e santos canonizados. A graça divina agia com grande eficácia na vida de São Bento. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, havia muitas conversões. Foi assim que o povo de Monte Cassino derrubou o templo pagão de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com suas ruínas construíram 2 conventos. Com o poder da oração e da cruz de Cristo, São Bento curava os doentes, ressuscitava mortos, fazia jorrar fontes de água dentre as rochas, e com a força do seu envio, seus discípulos andavam sobre as águas como em terra firme. Vejamos alguns dos milagres de São Bento, que nos foram contados pelo Papa São Gregório Magno no livro Vida e Milagres de São Bento. A pedra que não se movia. Certo dia, quando os irmãos trabalhavam na construção do mosteiro, achavam-se uma pedra que resolveram levar para a obra. E já que 2 ou 3 não a conseguiam remover, outros se lhes juntaram. A pedra, porém, continuava imóvel como se tivesse raízes no chão. A coisa era tal que dava claramente a entender que em cima da pedra estava sentado o próprio antigo inimigo, já que as mãos de tantos homens não a podiam mover. Mandaram então comunicar a dificuldade ao homem de Deus, São Bento, pedindo-lhe que viesse e rezando expulsasse o inimigo, a fim de que pudessem levantar a pedra. Aquele veio sem demora, orou, deu a bênção e com tanta presteza foi a pedra erguida, que se diria que nunca tivera peso algum. São Bento salva da morte São Plácido. São Bento estava na cela quando o jovem Plácido, mais tarde São Plácido, subiu para tirar água do lago. Quando, porém, mergulhou a vasilha que segurava, caiu na água e foi levado pela correnteza. Mesmo na cela, São Bento soube no mesmo instante do acidente e chamou Mauro depressa, dizendo: Irmão Mauro, corre, pois o menino que foi buscar água caiu no lago e já está longe, levado pela corrente. Coisa admirável e não vista depois do apóstolo Pedro. Tendo pedido e recebido a bênção, Mauro saiu ligeiro, movido pela ordem do Pai,
e nisto correu sobre as águas, pensando que ia por terra, até o ponto aonde chegara o menino arrastado pela onda, agarrou pelos cabelos e voltou também a curso rápido. Depois, voltando a si, olhou para trás e viu que correra em cima das águas. E como não podia presumir que isto deveras tivesse acontecido, cheio de admiração, temeu o fato. Voltando ao pai, contou-lhe o sucedido. O venerável Bento começou então a atribuir o caso não aos próprios méritos, mas à obediência de Mauro. Este, porém, replicando, dizia que era devido somente ao mandado do pai e que não tinha consciência daquele prodígio que, sem saber, praticara. Nessa amistosa contenda de humildade, sobreveio como árbitro o menino que fora salvo, o qual assim falou: quando eu era arrebatado das águas, via sobre minha cabeça a melota do abade e contemplava-o a tirar-me das águas. A fonte saltada da rocha. Dos mosteiros que São Bento edificara na mesma região, 3 ficavam em cima de rochedos da montanha. O caminho para apanhar água era muito íngreme e cheio de perigos. Alguns irmãos então pediram ao abade para que mudasse o local dos mosteiros. Na ocasião, São Bento os consolou com brandura e os despediu. Na mesma noite, porém, subiu ao rochedo do monte e ali orou por muito tempo. Acabada a oração, colocou no dito lugar 3 pedras como sinal e, sem que os outros percebessem qualquer coisa, voltou ao seu mosteiro. No dia seguinte, tendo os irmãos voltado à sua presença para tratar das dificuldades da água, assim lhes falou: ide e cavai um pouco o rochedo no sítio em que achardes 3 pedras sobrepostas. Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer brotar água até naquele cume de montanha, para poupar-vos o cansaço de tão grande caminhada. Ora, indo eles à pedra do monte indicada por São Bento, encontraram-na já gotejante, e cavando uma cova, esta logo se encheu de água, que brotava com muita abundância. O monge é esmagado por uma parede e milagrosamente curado. Achava-se o homem de Deus no recinto de sua cela, entregue à oração. Apareceu-lhe então o antigo inimigo, insultando-o e dizendo-lhe que iria ver os irmãos que estavam trabalhando. O homem de Deus logo advertiu os monges: irmãos, tomai cuidado, porque neste preciso momento vai procurar-vos o espírito maligno. Mal o mensageiro havia acabado de transmitir seu recado, o espírito do mal derrubou a parede que estavam edificando e com isso esmagou um pequeno monge, destroçando-o completamente. Ficaram todos consternados e profundamente aflitos, não pelo prejuízo sofrido com a parede, mas pelo esmagamento do irmão. Sem perda de tempo, correram a relatar tudo ao venerável Bento, com grandes prantos. O pai, então, ordenou que lhe levassem o menino destroçado. Não puderam fazê-lo a não ser envolto no lençol, pois as pedras da parede derrubada lhe haviam esmigalhado não só apenas os ombros, mas até mesmo os ossos. O homem de Deus ordenou que o deixassem em sua cela sobre a esteira em que costumava rezar. E despedindo os demais, pôs-se a rezar com mais fervor do que de costume. E coisa admirável, logo em seguida, estava enviando de novo são e salvo, para que terminasse também ele a parede com os irmãos, o monge com cuja morte o demônio pretendera afrontar a Bento. São Bento morreu aos 67 anos, no ano de 547, no mesmo ano da morte de sua irmã Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem Beneditina. 6 dias antes, ele mesmo predisse a sua morte e mandou abrir sua própria sepultura. No dia marcado, depois de falar com os monges, quis permanecer de pé, mesmo apoiado pelos irmãos, já que estava fraco e doente. E com as mãos para o céu, logo após receber a Santa Comunhão,
entregou-se então à sua tão sonhada pátria celestial. Foi canonizado no ano de 1220. Uma grande herança espiritual que ele nos deixou foi a devoção da medalha de São Bento, que foi esculpida primeiramente nas colunas do mosteiro de Monte Cassino. Sabe-se que ela foi redescoberta em 1647 em Nuremberg, na Baviera, por ocasião da condenação de algumas bruxas que afirmaram não conseguir praticar qualquer tipo de feitiçaria ou encanto contra lugares em que houvessem a imagem da cruz, em especial a abadia de São Miguel em Metten. Intrigados com o fato, as autoridades foram averiguar o que existia no mosteiro. Ao entrarem em uma das dependências, observaram entalhadas nas paredes imagens da cruz, tal como estão representadas nas medalhas utilizadas hoje. Na biblioteca dessa mesma abadia, encontraram um manuscrito do ano de 1415, no qual continha, além de textos, ilustrações, sendo uma delas a de São Bento com uma cruz e uma flâmula, e o verso da medalha que contém uma imagem da cruz. As faces da medalha trazem inscrições em latim, seja apenas letras ou em palavras. Na frente da medalha lê-se: sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. E no verso encontra-se a oração: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Este importante sacramental continuou sendo fonte de milagres. A medalha de São Bento é um objeto sagrado, examinado e aprovado pela Igreja desde o século XVIII, e que reúne a virtude triunfante da Santa Cruz, a recordação de São Bento, um dos mais ilustres servidores de Deus. Vejamos um relato de como, através dessa devoção, uma família encontrou a paz em seu lar. Em 1859, uma infeliz mulher procurou uma pessoa que conhecia as virtudes da medalha de São Bento. O marido dessa mulher, trabalhador honesto, tinha contudo o péssimo costume de beber. Tudo quanto ganhavam ambos mal chegava ao fim da semana e reinava naquele lar extrema miséria. A pessoa de que acabamos de falar deu à mulher uma medalha de São Bento e lhe aconselhou que tocasse com a mesma a garrafa de vinho que punha à mesa ao lado do marido e que ela bebesse água pura. O marido apenas acabou de beber exclamou: "Que vinho horroroso, prefiro beber água, mas deixa estar que mais tarde descontarei isso." De fato, levantou-se da mesa, pediu dinheiro e foi logo para a taverna vizinha, de onde costumava voltar altas horas, sempre embriagado. Mas 15 minutos depois entra em casa e diz à mulher: "Parece uma conjuração contra mim. O vinho da taverna está ainda pior que o nosso." Passou calmo a noite. No dia seguinte, e daí em diante, a água ficou sendo a bebida habitual dele. A mulher, que era boa cristã, em breve conseguiu que ele passasse a cumprir seus deveres religiosos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a vida de São Bento, na Ramá Online você encontra o livro Vida e Milagres de São Bento. A leitura deste livro lhe será um rico alimento espiritual. E na Ramá você pode também encontrar a medalha de São Bento. Que essa santa devoção seja para nós como um escudo divino a nos proteger de todo o mal. E assim como foi tão frequente na vida de São Bento a realização de milagres pelo poderoso nome de Jesus, não é algo impossível de acontecer em nossas vidas. Você precisa de um milagre? Tem pedido a Deus curas, libertações, conversão, resoluções de problemas difíceis? Então tenha fé e creia que nosso Deus faz o impossível acontecer. Faça sua súplica ao Pai Todo-Poderoso, que nunca abandona seus filhos, através dessa música que vamos escutar, que diz assim: toma a minha vida, muda a minha história. Faz o milagre que eu preciso agora. Faz o milagre,
Só tu tens o poder de tudo transformar. Faz nas minhas noites escuras tua luz brilhar.